descolonização ou retomada, a luta pela autonomia. A partir da segunda metade do século XIX, os governos das potências econômicas se lançaram sobre a África, a Ásia, o Oriente Médio e a Oceania para formar seus impérios coloniais. Esse processo foi chamado por alguns historiadores de neocolonialismo. A dominação neocolonial afetou as relações internas e desenvolvimento socioeconômico das regiões colonizadas. Além da exploração econômica a que eram submetidos, muitos territórios foram divididos de acordo com os interesses das potências. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, iniciou-se um processo de descolonização nessas regiões, isto é, aos poucos as colônias da África, da Ásia, do Oriente Médio e da Oceania alcançaram sua independência. Processo de independência. Diversas condições contribuíram para a descolonização e independência das colônias da África, da Ásia, do Oriente Médio e da Oceania. Entre elas estão os movimentos emancipacionistas e nacionalistas, crise econômica europeia, consciência anticolonialista e antiimperialista, a Guerra Fria e a criação da ONU. Colônias britânicas. Nas regiões de colonização britânica, os movimentos pela independência caracterizam-se, em geral, pela ruptura pacífica. Foram os casos, por exemplo, de Gana, Nigéria, Serra Leoa, Gâmbia. No Quênia, entretanto, a emancipação política foi precedida de conflitos violentos, conhecidos como Volta dos Mau-Mau, devido à resistência da população branca local, que detinha 25% das mais férteis do país. África do Sul. Desde o século XIX, a África do Sul foi dominada por representantes da minoria branca de origem europeia, 19% da população total, que, no século seguinte, promoveram a independência política do país. Antes mesmo da independência, essa minoria branca havia imposto a maior parte da população sul-africana, composta por negros, um regime de separação racial, conhecido como apartheid. Nesse regime, os negros eram forçados a viver separadamente dos brancos. Além disso, a população negra não tinha os mesmos direitos políticos e econômicos que a branca. Em junho de 1991, o governo da África do Sul, cedente a pressões antirracistas e bloqueios internacionais, começou a revogar o apartheid. O presidente Frederic de Klerk instituiu reformas democráticas e, em 22 de dezembro de 1993, o parlamento, ainda dominado por brancos, aprovou o projeto de constituição que estabelecia a democracia plena e punha fim ao apartheid. Independência da Índia, 1947. A Índia é um país localizado no sul da Ásia, que possui uma rica cultura milenar. A partir do século XVI, algumas regiões de seu território começaram a ser ocupadas por países europeus, como Portugal e Holanda, e posteriormente França e Inglaterra. A partir do século XVIII, a Índia passou a ser explorada pela Companhia Inglesas da Índia Orientais e no século XIX foi incorporada ao Império Britânico. Era então considerada a joia da coroa, tanto pela grandeza de seu território e pela riqueza de seus recursos quanto pela população numerosa que representava. Ele constituía importante mercado consumidor para os produtos industrializados ingleses. Índia e Paquistão. Nem toda a Índia, porém, estava unida em torno das propostas. Havia nos países outros grupos de oposição ao colonialismo britânico. Os britânicos procuravam manipular ao máximo o conflito entre eles dois grupos rivais para retardar o processo da Índia, que acabou ocorrendo em 1947. Forma de ruptura.
A ruptura dos laços coloniais não significou, no entanto, a conquista imediata da paz e do bem-estar, almejados pelas ex-sociedades coloniais da Ásia, do Oriente Médio. Conferência de Bandung. Outros acontecimentos de destaque na luta contra a dominação colonialista e o subdesenvolvimento ocorreu em abril de 1955, na Indonésia, a Conferência de Afro-Ásia de Bandung. Convocados pelos líderes da Indonésia da Índia, país que havia convocado a independência poucos anos antes. Essa conferência constituiu um marco importante na organização política dos países do então chamado Terceiro Mundo, considerado subdesenvolvimento. Formas de ruptura. A ruptura dos laços coloniais não significou, no entanto, a conquista imediata da paz e do bem-estar, almejados pelas sociedades coloniais da Ásia e do Oriente Médio, da África e do Oceano. Colônias francesas. O governo francês procurou negociar formas pacíficas de ruptura com diversas colônias, como Camarões, Senegal, Madagascar, Costa do Marfim e Mauritânia. Em 1960, o Império Colonial Francês na África estava praticamente desfeito. Independência da Argélia. Houve, no entanto, intensa luta armada na Argélia, no norte da África, onde 10% da população era de origem francesa, controlando a vida política e econômica do país. Essa minoria opunha-se à separação da França, por isso resistiu à Frente de Libertação Nacional, FLN, que em 1954 iniciou as lutas pela independência. Em 1961, o presidente francês Charles de Gaulle obteve, por meio de referendo popular, carta branca para negociar a paz na Argélia com a FLN. No ano seguinte, a independência da Argélia foi reconhecida pela França. O saldo desses anos de conflito foi a morte de cerca de 25 mil soldados franceses e de quase 1 milhão de pessoas ligadas à Frente de Libertação Nacional argelina. Colônias portuguesas. Uma das últimas regiões da África a conquistar a independência foi a que se encontrava sob denominação portuguesa. A resistência portuguesa à descolonização africana somente se desfez com a Revolução de 25 de abril de 1974, conhecida como Revolução dos Cravos, que pregava o estabelecimento da democracia em Portugal e o fim do colonialismo. O fim do regime salazarista abriu o caminho para a independência das colônias portuguesas de Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Moçambique e Angola. Conflito árabe-israelense. Alguns focos constantes de tensão militar. O conflito árabe-israelense no Oriente Médio é um dos principais enfrentamentos regionais que marcaram o cenário internacional nas últimas décadas. Criação de Israel. Grupos de judeus europeus começaram a adquirir desde então terras na Palestina. Ali fundaram diversas colônias agrícolas, tendo como objetivo estabelecer o sonhado Estado judaico independente. O fim da guerra e a morte de cerca de 6 milhões de judeus pelos nazistas, 1/3 da população judaica no mundo. Com base na decisão da ONU, o líder judeu David Ben-Gurion proclamou a criação do Estado de Israel em maio de 1948. A partir dessa data, milhares de judeus de todo o mundo migraram para Israel. Luta por um Estado palestino. Em 1947, a ONU previa a fundação do Estado árabe-palestino, mas o que surgiu foi justamente ao contrário. Os israelenses, para expandir seus territórios, expulsaram milhares de palestinos, que tiveram que se abrigar nos países árabes e em outras nações do mundo. As lutas entre árabes e israelenses tiveram momentos dramáticos marcados pelo ódio. Em 1964, os palestinos fundaram a Organização para a Libertação da Palestina, a OLP. A partir de 1974, começou a formação de um Estado palestino. Em 13 de setembro de 1993, foi assinado o primeiro acordo de paz entre palestinos e israelenses, chamado Acordo de Oslo.
2 anos mais tarde, um extremista judeu que não aceitava o acordo assassinou uma pessoa muito influente. Desde então, o levante palestino vem sendo duramente combatidos pelos israelenses. Esse processo marcado como avanço e retrocesso. Independência da Indochina. A Indochina, região da Ásia dominada pela França desde 1860, foi ocupada pelos japoneses durante a Segunda Guerra Mundial. Após a derrota do Japão no conflito, o governo francês tentou recuperar seu domínio sobre a antiga colônia, mas teve que enfrentar as resistências dos movimentos nacionalistas que lutavam pela independência. Deflagrou-se então a Guerra da Indochina, em que se destacou a liderança de Ho Chi Minh, do movimento de libertação Vietnã. A guerra terminou com um acordo internacional celebrado em Genebra, pela qual a Península Indo-Chinesa foi dividida em 3 países independentes: Laos, Camboja e Vietnã. A Guerra do Vietnã. Ficou determinado também que Vietnã ficaria dividido temporariamente em 2 zonas, uma ao norte e outra ao sul. Ao norte, com a capital em Hanoi e liberada por Ho Chi Minh, recebeu o apoio dos governadores do bloco socialista China e Soviética. Ao sul, com sede em Saigon, liberada pelo general Ngo Dinh, era apoiada pelo governo dos Estados Unidos. Colônias belgas. As regiões africanas que estavam sob dominação belga, que correspondem aos atuais países da República Democrática do Congo, de Ruanda e de Burundi, obtiveram, de modo geral, sua emancipação de forma não militar, mas foram assoladas por disputas políticas internas ou conflitos étnicos extremamente violentos. República Democrática do Congo. No território que hoje pertence à República Democrática do Congo, o movimento de independência foi marcado pela violência. Isso ocorreu devido a uma série de conflitos internos entre os grupos políticos locais e também a interesses internacionais na disputa das riquezas da região, principalmente dos diamantes. Em 1960, Patrícia Lumumba, líder do Movimento Nacional Congolês, proclamou a independência do país. Pouco depois iniciaram-se movimentos separatistas em algumas províncias congolesas. Em Katanga, por exemplo, o líder Moisés Tsombe, era apoiado por belgas interessados nas riquezas minerais da região. A Guerra do Vietnã foi de 1964 até 1975. Ali foi determinado que o Vietnã ficaria dividido temporariamente em 2 zonas, sendo elas Norte e Sul. A República Democrática do Vietnã, que ficava ao norte, com a capital em Hanoi e liderada por Ho Chi Minh, recebia o apoio dos governos do Bloco Socialista, China e União Soviética. A República do Vietnã, ao sul, com sede em Saigon e liderada pelo general Ngo Dinh Diem, que era apoiada pelo governo dos Estados Unidos. Em 1960, foi organizada no Vietnã do Sul a Frente de Libertação Nacional de tendência socialista. Para sustentar o governo Saigon, no entanto, o governo dos Estados Unidos decidiu investir militarmente na região em 1964. Teve então a Guerra do Vietnã, em conflito que envolveu também o Laos e o Camboja, que é interpretado por historiadores como desdobramento da Guerra Indochina. A unificação do Vietnã foi após a retirada das forças militares estadunidenses. Assumindo o poder, os líderes da frente promoveram a unificação da República Socialista do Vietnã, adotando um regime político no vietnamita, seguiria o modelo da ditadura stalinista.